Bom, nós vamos falar sobre manutenção de ativos. Então nós vamos entrar no sistema. Para falar de manutenção de ativos, um ponto importante que você precisa ver, primeiro é entender o plano de manutenção. Então lá em configurações, a gente tem um vídeo lá para isso, sobre o plano de manutenção. Então eu fiz um aqui chamado preventiva padrão. O plano de manutenção ele contém período, né? E mais detalhes você vai ver lá no vídeo sobre o plano de manutenção. Eu criei um checklist aqui do que vai ser feito. Então nessa manutenção a gente vai ter 6 itens que vão ser checados, ok? E nós vamos ter aqui em parâmetros qual a empresa. Então nós vamos usar a empresa 2 como exemplo e só notebooks dessa empresa 2 que vão sofrer esse plano de manutenção. Então nós vemos aqui em ativos, chamamos manutenção, ele vai aparecer a data e a hora do momento. Se eu quiser ver algumas que já estão registradas no passado, basta eu colocar aqui o período que eu quero. Vou botar aqui no começo do mês 10, só para vai aparecer alguns aqui, ok? Mas enfim, eu vou criar um novo registro, vou fazer uma manutenção, eu escolho o plano, então vou fazer a preventiva padrão. Quando eu quero que ela comece, pode ser uma data futura, tá bom? E esse ID é um opcional, é alguma coisa que você queira identificar, por exemplo, Note 2023, segundo semestre. É um identificador seu, não é obrigatório, mas é legal que te ajuda às vezes a diferenciar uma manutenção da outra, né? Então ele vai aparecer aqui, eu vou botar aqui uma data maior, né? Tá aqui, ó. O nosso preventivo. Ele entra com o estado inicial de em elaboração. Nesse momento, não tem ativo nenhum. Por quê? Porque ele ainda está guardando a primeira ação que você tem que ter, que é iniciar. Então, quando você clicar aqui, ó, que eu vou iniciar a preventiva, essa chamei de preventiva, mas não necessariamente é preventiva, depende do plano, né? Mas você pode iniciar e os ativos que vão estar vinculados a isso vão receber o status de manutenção, conforme eu configurei lá no plano de manutenção. E aí ele vai entrar o status aqui de iniciada. Aí agora sim os ativos vão aparecer aqui. Antes, porém, só para ver, tem um botãozinho de logs que vai mostrar que o usuário tal, naquela data, ele iniciou a preventiva, tá bom? Ponto importante, no botão de ações eu posso, já que eu iniciei, pausar ela, aí os ativos que ainda não tinham sido voltam ao estado original. Eu posso finalizar, né? Se finalizando eu ainda não fiz check, o sistema não vai avisar, eu posso cancelar isso aqui. Mas iniciando, ele vai me mostrar aqui os ativos que ele localizou e para cada ativo um item de checagem. Nesse exemplo aqui, a gente só deixou um, que era só para teste, tá? Então só tem um ativo lá, que é um notebook. Então ele vai pegar o primeiro item, ó, verifica se o cabo de rede tal. Então o que eu vou fazer? Aqui tem um botão visualizar, que eu posso ver dados do ativo. Se eu clicar, vai mostrar que ativo é esse com mais detalhes. Eu posso pesquisar, aqui vai botar quem é o ativo, é descritivo, quem é o usuário, onde ele está, etc. Eu posso pesquisar o ID dele aqui, ou parte do nome ali em cima, né? Às vezes quando tem muitos, isso é importante. Aí eu vou fazer esse primeiro caso, eu vou verificar se o cabo de rede está, eu vou lá e verifico. Realmente está ok, eu venho aqui no botãozinho check e eu vou dizer que ele está ok. Eu posso botar algum comentário? Posso. Nessa verificação de cabo de rede, o usuário pode ter falado assim, troquei o patch cord, por exemplo, né? Isso é uma ação que ele fez, tá bom? Após finalizar a manutenção, ele vai receber o estado. Por que tem isso aqui? Porque às vezes você vai encontrar uma situação que o ativo está com defeito. Então, quando terminar essa manutenção, ele não vai entrar em utilização, você vai mudar o status para defeito, né? Então, nesse aqui, ele vai marcar que está checado pelo usuário, que no caso aqui sou eu. E aí eu vou fazer o check, né? Vou verificar se o Windows está atualizado, mesma coisa. Vou vir aqui e marquei. Quero botar algum comentário? Não preciso. Limpar arquivos do CClean. Ok. O equipamento tem SSD? Isso aqui é só verificar. Tem, tá ok. Eu não tenho, vou botar uma. Né? Verificar se ele está atualizado com o sistema de gestão de ativos. Ok.
e verificar se o antivírus, aqui no caso é o Bitdefender, está verdadeiramente instalado. Ok. Então aí eu marquei o check. Eu posso querer fazer algum ajuste aqui em especificações do ativo, ele vai mostrar as especificações. Fui fazer uma verificação, eu verifiquei que essa máquina aqui, por exemplo, não era 8 GB, era 16. Eu posso já vir aqui e alterar, não tem problema. Né? Você não precisa ir lá no cadastro de ativo para fazer isso, né? Então aqui eu faço a checagem. Terminei a checagem. Aí eu venho aqui em ações, tá tudo ok, eu vou finalizar. Finalizando, beleza? Bom, o que vai acontecer? Esse ativo, agora que eu já finalizei, o botão check não aparece mais, né? Veja que o item 8 aqui, da Case Notebook Sony, vamos dar uma olhadinha nele lá no gestão de ativos, né? Na empresa 2, tipo de ativo, no notebook, acho que só vai ter ele mesmo, então fica fácil da gente ver isso. Aqui em movimentações, vai aparecer aqui, ó, agora, tá vendo? Aqui o usuário, cada ação, a cada cheque daquele gerou um registro aqui, ó. Então, ó, verificar se o cabo de rede e tal está em bom estado aqui, ó. Troquei o petcord, o comentário, então ele vai registrar aqui. E cada ação daquela ficou na história do ativo. A data de manutenção é atualizada, né? Então ele já está com estado normal de utilização. Então aqui ele já faz essa ação já, e aqui no log você vai ver, ó, que foi finalizado e o tempo. Então ele já, eu quero tirar um relatório agora dessa manutenção. Então tem um botãozinho impressão que ele vai te dar um relatório de cada ativo, cada cheque, o que foi feito, tá? Um relatório simples para que você lá, ó, notebook número tal da Sony, usuário, que foi o usuário que fez, os 6 itens checados, sim. No caso, esse primeiro trocou o petcord, foi o comentário, né? Então, preventiva padrão. Então, isso você já consegue, todos os ativos envolvidos no plano de manutenção já vão receber de uma única vez. Então, se tiver vários ativos, você vai conseguir controlar isso, né, de uma forma mais prática, ok? Abraços, até a próxima.